Você está assistindo O Alimento, com o pastor Léo Fusaro. Olá, amigos, amados irmãos e irmãs em Cristo. Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus aos vossos corações. Para mim é um tremendo prazer estar investindo tempo nas coisas do Senhor. A palavra de Deus diz em uma porção das Escrituras que nós devemos buscar primeiro o teu reino e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor irá nos acrescentar. Espero que você possa ser abençoado através da mensagem que eu estarei hoje compartilhando aos vossos corações. Meu nome é Leonardo Fusaro, faço parte aqui do staff Ministers aqui em Faith Fellowship Ministries em New Jersey, aqui em Sherville, Estados Unidos da América. Sou pastor aqui representando o meu pastor David T. e Diane Demola. Para mim, realmente é um orgulho e um privilégio estar servindo a comunidade de língua portuguesa nessa região de New Jersey, aqui no East Coast. Hoje eu gostaria de compartilhar aos vossos corações a palavra de Deus que se encontra no capítulo 15 de Lucas. Capítulo 15, Lucas capítulo 15. E nós vamos estar começando a compartilhar, a estudar essa palavra a partir do versículo 1. A partir do versículo 1. Eu verdadeiramente quero levá-los a enxergar, a ver esta passagem com revelação, com uma nova perspectiva. A palavra de Deus em Lucas capítulo 15, versículo 1, diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Para quem não tem informação ainda do que é publicano eram os cobradores de impostos. Por exemplo, Zaqueu, se você já é familiarizado com o nome Zaqueu, aquele que subiu na árvore porque era de baixa estatura para poder ver Jesus, ele era chefe dos publicanos. Ou seja, ele não era aquele que estava diretamente cobrando impostos, ele era chefe daqueles que cobravam os impostos. De alguma forma também, eu tenho certeza que ele também cobrava impostos, mas não necessariamente na função de somente publicano, mas sim chefe dos publicanos. Então, publicanos são aqueles que cobravam os impostos. Então, fala que chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. O mais interessante observar é que não eram alguns publicanos, não eram poucos publicanos, eram todos os publicanos na perspectiva aqui do Evangelho segundo Lucas, e pecadores para ouvir. No versículo 2 está escrito assim: E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Interessante aqui, meus amados, nós realmente vermos a grande foto, esse cenário. Há dois grupos aqui. O primeiro grupo, no versículo 1, fala sobre o grupo dos publicanos e dos pecadores. E no versículo 2 fala no segundo grupo, que é o grupo dos fariseus e o grupo dos escribas. E o grupo dos fariseus e dos escribas estavam murmurando, ou seja, estavam reclamando, estavam falando, fofocando contra a Jesus, porque Jesus estava recebendo pecadores. Jesus estava recebendo esses publicanos e pecadores, e eles eram contra isso. E é interessante que em uma outra porção das Escrituras fala que Jesus era amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Uma outra porção das Escrituras fala que ele não veio para julgar o mundo, senão para salvá-lo. Ou seja, há esses dois grupos aqui. Vamos ver o que acontece em seguida. Jesus, vendo esses dois grupos, ou seja, publicanos e pecadores, e vendo principalmente os fariseus e os escribas que murmuravam contra a Jesus, pelo fato de ele estar recebendo pecadores, Jesus então propôs esta parábola. E aqui em Lucas capítulo 15, nós vamos nos deparar com três parábolas. Nós vamos nos deparar com a primeira parábola, que é o que nós vamos estar lendo aqui agora, da ovelha perdida. Nós vamos nos deparar com a segunda parábola, que é da dracma perdida. E nós vamos nos deparar com a terceira parábola que Jesus propôs, que é o do filho pródigo. Tudo isso demonstrando o coração dele. Tudo isso querendo realmente, como eu posso dizer numa palavra que você possa entender melhor, realmente demonstrando
quão grande é o amor de Jesus, de Deus, do próprio Espírito Santo, para com a humanidade. Então aqui no versículo 4 diz assim, começando a primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. Que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Estava propondo isso. E achando-a, a põe sobre os seus ombros. Interessante aqui na minha versão, está falando assim, vírgula, depois do gostoso, depois dos ombros, gostoso. Versículo 5, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deixa eu explicar para vocês um pouco sobre a primeira passagem. A primeira parábola que nós estamos estudando, mediante aquilo que Jesus propôs para esses dois grupos, que é publicanos e pecadores e para os fariseus e escribas, é de uma ovelha perdida. Ou seja, 99 permaneceram no aprisco e uma se perdeu. Um homem, porventura, que tem 100 ovelhas e uma se perdendo, não vai deixar as 99, por exemplo, esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus. E ele chama de ovelha perdida, ele não chama de cabrito, ele não chama de carneiro, ele não chama de cabra, de bode. Sabe de uma coisa, meus amados? Lá fora, por fé, Deus vê a todos como a ovelha perdida. É por isso que Jesus veio, porque Deus amou o mundo, João 3,16. Que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor de Deus manifestou a graça através de Jesus. Então, o pastor, Jesus, veio para resgatar a ovelha perdida, para resgatar aqueles que estão lá fora. Deus aqui, o próprio Jesus nessa parábola, as chama de ovelha. E é interessante observar que quando ele encontra essa ovelha perdida, há muitos tipos de pregações por aí, ou tipos de interpretações, mas eu prefiro interpretar dessa forma, de que quando ele encontra a ovelha, ele a coloca no ombro e se alegra tanto. Mas se alegra tanto que aqui a palavra de Deus fala que depois que ele põe sobre os seus ombros, versículo 5 do capítulo 15 de Lucas, ele coloca sobre os seus ombros gostoso. Ele se alegra, ele se regozija. Eu achei a minha ovelha perdida. O prazer que ele tem de encontrar a ovelha perdida, a ovelha dele perdida. E ele não só se contenta com isso, ele chega em casa, versículo 6, convoca os amigos e os vizinhos e diz a eles, alegrai-vos comigo. A alegria era tão extensa, a alegria era tão impactante, era tão profunda, que ele chama os amigos, os vizinhos para compartilhar daquela alegria com ele, daquela ovelha que se perdeu e ele colocou no ombro gostoso, chama os amigos, os vizinhos, se alegrem comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Quantas das vezes, meus amados, muitas pessoas estão lá fora e se perdem, outras estão na igreja e se perdem, ou aqueles que até agora, até esse exato instante, ainda não reconheceu a Jesus como Salvador, caminham como ovelhas perdidas. E nós simplesmente ensinamos dessa forma, que o pastor necessita ir atrás dessa ovelha perdida, ele necessita pegar um pauzinho, quebrar a perna dela, fazer com que ela sofra, para poder trazer para perto, porque ela estando com a perna quebrada, ela não vai ter como sair. E nesse tempo de recuperação, ela acaba se acostumando com as outras ovelhas. Meus amados, eu não compro essa ideia. Eu não absorvo essa ideia. Ninguém vem a Deus pela vontade de Deus por sofrimento.
A palavra de Deus sim diz, alguns vêm pelo amor e outros pela dor. Mas aqueles que vêm pela dor não vêm porque Deus quer que eles venham pela dor. Eles vêm pela dor porque eles mesmos acabam se expondo a situações no mundo, porque eles possuem algo que Deus nunca vai romper, que é o livre-arbítrio. O poder da escolha. O fato é que quando Jesus encontra essa ovelha perdida, ele não traz condenação, ele não traz julgamento, ele não veio para julgar. Ele simplesmente fala, quem te condena? Ninguém, nem eu. Ele pega aquela ovelha, ele bota no ombro gostoso, chama os amigos, chama a vizinhança, se alegra e fala, venham, se alegrem comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Essa é a graça, meus amados, que nós, representantes desse reino, chamado reino de Deus, embaixadores. Essa é a graça, meus amados, que nós, que somos chamados filhos de Deus, filhos da luz, necessitamos levar lá fora. Um Deus que não julga, um Deus que não condena, mas um Deus que ama tanto que a própria palavra, que a própria língua portuguesa ou qualquer língua que existe hoje no mundo não pode definir o tamanho deste amor. Porque se você não pode definir na totalidade Deus é amor, fica complicado. É por isso que o escritor ali, João, segundo João ali, o Evangelho de João, capítulo 3, versos, fala de tal maneira, na qual nós não conseguimos explicar de uma forma eficaz. Simplesmente fica com de tal maneira. A segunda parábola nos fala sobre a dracma perdida. E diz assim, ou seja, Jesus continuando a conversa dele, contando essas parábolas. Para quem? Para os publicanos, pecadores, fariseus e saduceus. Ensinou primeiro sobre a ovelha perdida, agora ele traz para a dracma. A ovelha perdida, quando o pastor sai para poder recuperá-la, representa Jesus. Representa Jesus. Aqui agora nós vamos estar falando sobre a segunda parábola que Jesus menciona, sobre a dracma, a dracma perdida. Diz assim, versículo 8, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, ou seja, luz, e varre a casa e busca com diligência, ou seja, com muito cuidado, até a achar. E achando-a, versículo 9, convoca as amigas e as vizinhas. E diz assim, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma perdida é realmente se referindo a um pecador, a uma pessoa que ainda não tem Jesus, a uma pessoa que ainda não conhece essa graça, essa bondade, esse amor de Deus. Mas essa mulher que está falando aqui, ela representa o Espírito Santo. O Espírito Santo está varrendo, o Espírito Santo está no mundo para convencer o pecador. O Espírito Santo está em busca dessa dracma perdida. E ele não se cansa. Ele caminha de lado a lado, nos corações, até mesmo trabalhando dentro dos nossos corações, para que nós também, o Espírito Santo dentro de nós, estando dentro de nós, que nós também venhamos a resplandecer a luz, a face de Deus, em busca dessa dracma perdida. Essa gana, essa paixão, essa vontade, essa perseverança, essa energia, nunca podemos perder. Nós, como pregadores do Evangelho, e eu falo, você foi chamado para anunciar as boas novas de salvação. Não é só um pastor, não é só um evangelista, um apóstolo, um profeta, um mestre. Não! Você foi chamado para anunciar, ide por todo mundo, a grande comissão, e pregai o Evangelho, fazei discípulos, curar enfermos, expulse demônios, em meu nome. Ou seja, você foi chamado para ter esse coração. Deus está em busca de corações que compreendem essa mensagem. Em seguida, Jesus menciona mais uma parábola. E diz assim,
E diz assim, e disse, um certo homem tinha 2 filhos. 2 filhos. E o mais moço, ou seja, o mais jovem, não o mais velho, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Quando na tradição judaica, na tradição mediante essa perspectiva, um filho chegava para o pai antes do pai falecer e pedisse a parte dele na herança, é um insulto, é uma ofensa praticamente imperdoável para o pai. É como se o filho mal pode esperar, ou possa esperar, para ver o pai morto. É como dar o pai como morto. Me dá tudo que me pertence, antes mesmo que você morra. Agora o pai ouviu o filho e ele repartiu por eles a fazenda. Por eles que está falando aqui, entre os 2 irmãos. Uma interpretação boa aí, que a gente tem que ter, uma perspectiva boa, uma revelação que nós temos que ter, é que ele não deu só para o filho mais jovem, ele deu também para o mais velho. Ele foi justo. Está falando aqui, ó, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, poucos dias depois, ou seja, se preparou, repartiu tudo, depois ele se preparou e tal, teve o tempo. O pai não colocou ele para fora de casa imediatamente? Oh my God, vocês têm que entender isso. O pai, com toda aquela ofensa, se realmente ele se sentiu ofendido, que eu creio que não, ele poderia, ok, isso aqui é isso, vaza da minha casa hoje, sai hoje da minha casa. Ele não coloca o filho para fora, ele ainda deu tempo para o filho se preparar. E aqui a palavra de Deus está falando, aqui a palavra de Deus está falando, ajuntando tudo, poucos dias depois, poucos, não foram muitos, mas poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, ou distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida, amizades, vícios, pecado. Acho que isso fala tudo, pecado. Vivendo uma vida muito triste. E depois que ele desperdiçou tudo, interessante observar que depois que acaba o seu dinheiro, alguns amigos te deixam. Hello. Versículo 14 diz assim, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Depois que ele não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, nem influência, nem amizade mais ele teve. Aquelas amizades que andavam com ele, nem isso ele teve mais. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Cadê os amigos agora para ajudá-lo? Versículo 15, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ou seja, uma pessoa, um cidadão daquela terra. Nem fala que é um amigo, nada, um cidadão, um estranho, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. É interessante que ele desejava, não significa que ele estava comendo as bolotas que davam aos porcos. Ele desejava, mas aqui a palavra está falando assim, ó, e ninguém lhe dava nada. Nem as bolotas do porco ou dos porcos ele comia. Realmente ele estava com fome. Realmente ele estava com fome. E diz aqui assim a palavra do Senhor, versículo 16. Não, 16 nós acabamos de ler, e ninguém lhe dava nada. 17. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros aqui está falando, quantos servos, obreiros do meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Você vê que o primeiro pensamento que vem na mente dele não é o arrependimento daquilo que ele fez com o pai. O que vem na mente dele é que ele estava com fome, a barriga estava vazia. Aí ele lembra do servo. Bom, os servos do meu pai comem melhor que eu. Você vê? Começou a vir na mente dele porque estava com fome. Ele não pensou assim, meu Deus, olha, eu estou arrependido. Olha o que eu fiz com meu pai, olha a minha vida. Não, eu vou lá ter com meu pai. Não. O primeiro pensamento é porque estava com fome. Diz aqui a palavra de Deus, olha. Olha só, quanto até mesmo os jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pareço fome. Aí vem o segundo pensamento. Olha só. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Por quê? Porque está com fome.
Já não sou digno, olha para você ver como a percepção dele estava completamente errada. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Isso tudo era o pensamento dele. Faze-me como um dos seus servos. Tudo era pensamento dele. Mas o primeiro pensamento foi o quê? Que estava com fome. Ele pensou nos servos, que tinha abundância de pão, e ele aqui passando fome. Depois ele armou uma estratégia para chegar e se apresentar ao pai, para o pai aceitar ele de volta. Quem sabe ele me aceita pelo menos como servo. Por quê? Porque ele sabia que o que ele fez era como uma ofensa imperdoável. Está aqui a palavra de Deus. Aí versículo 20 diz assim, e levantando-se, foi para seu pai. Agora eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer. Bastante atenção no que eu vou dizer. Se você não prestou atenção até agora, presta agora. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, quem? O filho. Quando ainda estava longe, viu seu pai. Quem viu? Viu-o, seu pai. O pai viu ele. Enquanto o filho ainda estava longe, o pai viu ele. É como se o pai estivesse em busca, como aquele pastor da ovelha perdida, em busca, como o Espírito Santo da dracma perdida, varrendo em busca. O pai agora está em busca, o pai agora está praticamente... Cadê meu filho? É como se todo dia, desde o dia que ele saiu de casa, o pai ia até um certo local e ficava olhando para ver se o filho estava retornando. Talvez até perguntou para uma, você viu alguém caminhando por aqui? Você viu alguém caminhando por aqui? Você viu alguém? Não vi. Ele em busca do filho. Todos os dias em busca do filho. Esperando o momento que o filho iria aparecer. E viu, a palavra de Deus diz aqui que viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Quando o pai viu ele não pensou na ofensa que ele tinha feito a ele não pensou nos erros, ele não pensou no pecado do filho, não. Ele simplesmente se move de compaixão e olha que interessante, quem corre é o pai. O filho não correu até o pai, foi o pai que correu até o filho. My God, parece Jesus correndo do céu à terra para poder nos resgatar. Aleluia. Será que você pode entender essa mensagem? Será que você pode entender o coração de Deus? Que é Deus que está correndo até a você. Ele quer que você aceite a Ele. Ele quer que você entenda o amor dele. Ele quer que você entenda a graça. Ele quer que você aceite o que de graça Ele te dá, a salvação. Você não precisa fazer nada. Não é por obras da lei, não é por obras humanas, mas é por aquilo que Jesus fez. A salvação está aqui, pega ela. O único trabalho que você precisa ter é crer no trabalho redentor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Oh my God! E quando o pai vê ele, se move de compaixão, corre e ele se lança, quem? O pai! O pai se lança ao pescoço do filho e aqui a palavra de Deus fala assim no versículo 20, e o beijou. Mesmo fedendo porco, mesmo fedendo pecado, vem como estás. Mesmo passando tudo que passou, o pai não queria nem saber, ele chega, agarra, se move de compaixão, corre, levanta, abraça o filho, beija ele, fedendo porco, ele beija. E em seguida o filho fala, agora é o momento do filho. O filho fala bem assim, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Interessante observar no primeiro pensamento, lá atrás, que ele voltou porque estava com fome, mas ele já tinha armado esse pensamento. Não sou nem digno de ser chamado seu filho. Posso te dizer uma coisa, o pai nem deu ouvido para ele. Ele beijando ele, o filho fala, em seguida o filho fala, o pai nem presta atenção. O pai simplesmente fala assim, trazei o bezerro cevado. Isso é o versículo 23. Versículo 22, o pai diz aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Por quê? Porque a roupa que ele estava. A melhor roupa, porque roupa te traz identidade. Roupa recupera a sua identidade. Um policial, ele é reconhecido pela roupa. Um médico é reconhecido pela roupa. Um sacerdote é reconhecido pela roupa. Quando você vai na escola, você identifica os estudantes pela roupa.
O pai fala, deixa eu recuperar a sua identidade. Eu não quero saber, meu filho. O que você está falando? E agora para mim não me interessa. Você vai ser meu servo? Nada. Traz a melhor vestimenta. Deixa eu recuperar a identidade do meu filho. E põe um anel na sua mão. Deixa eu recuperar a autoridade. É interessante, quando José passou a ser o primeiro-ministro do Egito, o que Faraó faz? Ele mete um anel no dedo de José. Autoridade. Deixa eu recuperar a autoridade do meu filho. Eu sei que ele tinha perdido por ele mesmo, mas sabe de uma coisa? Eu não vim para julgar, eu vim para recuperar a autoridade. Está aqui, meu filho, a melhor vestimenta para que quando as pessoas te vejam, saibam que você é meu filho. Quando eles veem um anel, sabe que você não é só meu filho, mas você tem a autoridade. Aleluia. E coloca, sabe o que? Sandálias nos pés, porque servo pode caminhar descalço, escravo pode caminhar descalço, mas filho, identidade, autoridade, filho não caminha descalço. Coloca nele a sandália. Aleluia. Coloca nele a sandália. Coloca nele a sandália. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos. A mesma coisa na parábola número 1 e na parábola número 2. Nos alegramos, venha todos, nos alegramos. Sabe por quê? Porque o meu filho estava morto e reviveu. O meu filho estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E começaram a se alegrar. Meus amados, eu quero terminar por aqui. Simplesmente quero que vocês venham a compreender que a mensagem de boas novas é a mensagem da graça. É a mensagem da bondade de Deus. Não é um tempo de julgamento. Ele não veio para julgar. O próprio Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para trazer salvação. Eu sim sou amigo de pecadores. Se você quer influenciar um pecador, você necessita ter influência com ele. Deus não te ensina a se assentar na roda dos escarnecedores. Porque quando você se assenta na roda de um escarnecedor, se assenta, é porque você está confortável. E se você está disposto a estar confortável com o escarnecedor, você também vai estar disposto a comer. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se alimente disso. Mas sabe de uma coisa? Tenha influência. Seja amável. Seja compassivo. Se mova de compaixão. Bondade, influencia essas pessoas com o evangelho da paz, com o evangelho do amor, o evangelho da graça. A palavra de Deus fala aqui, o apóstolo Paulo falando, eu vos recomendo a Deus e a palavra da sua graça. Meus amados, que nós venhamos a entender que a primeira parábola é o pastor Jesus vindo resgatar a ovelha perdida. E nós que somos 99 justos, necessitamos caminhar com o coração amável. A segunda parábola diz a respeito do Espírito Santo varrendo esse mundo em busca dessa dracma perdida. Está lá fora, é lá fora. E a terceira parábola fala sobre Deus. O coração do Pai, correndo, abraçando o filho, mesmo fedendo porco, pecador. Beija ele. Porque o que te guia ao arrependimento é a bondade de Deus. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. E espero que você utilize essa mensagem. Utilize essa mensagem para pregar o Evangelho. Em nome de Jesus. Eu te abençoo e declaro que você é favorecido. Obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe. Obrigada por assistir. Para mais informações, visite-nos a ffmwoc.org.